Sempre você abre mão de alguma coisa perseguindo outra. Você tem que ter mais foco naquilo que você está perseguindo, no seu propósito, no seu objetivo, do que o que você está deixando para trás. Senão você fica um arrependido para sempre. Ou então você ficaria naquela A e C. Não. Faça a escolha e vá em frente. Vai ter casca de banana, vai ter pedrinho no caminho. Mas se é o que você acredita, eu poderia, por exemplo, quando eu fui para Oxford, eu fui convidado e entrei como professor assistente do departamento onde os melhores epidemiologistas da época trabalhavam. Meu chefe imediato e mentor era o Sir Richard Doll, que foi o grande nome da saúde pública do século passado. Foi quem descobriu o link, a ligação entre fumar e câncer de pulmão. Até então se especulava, mas não se sabia. Ele meio que me afiliou. Eu era pupilo meio predileto, porque eu tinha entusiasmo. Ele falava alguma coisa, aquilo ressoava e a mulher, que é uma médica também, nos abraçou, a minha família. Eu tive incentivos muito grandes, mas ao mesmo tempo, claro, você está deixando, e às vezes meio culpado, o seu país para trás, né, que tinha tanta necessidade. Eu falei assim, não, mas eu tinha que racionalizar e falar assim, não, você pode fazer tão bem para o teu país estando fora, e talvez mais, do que estando lá dentro. E aí eu comecei realmente uma preocupação dirigida. Você vai ficar no Reino Unido, mas você vai treinar brasileiros, latino-americanos, você vai dar cursos, você vai abrir o caminho para essas pessoas poderem ter uma melhor carreira e menos dificuldades que você próprio encontrou. Não foi fácil levar paulada, pedrada de gente que achava um absurdo que um jovem brasileiro que tinha sido líder estudantil, de repente fosse dedicar ao que se percebia na época, que era um tema para os países desenvolvidos, e eu teimando. Não, o envelhecimento vai chegar para nós mais rapidamente e sem os recursos que uma França, um Canadá, um Japão tiveram quando começaram essa jornada do envelhecimento. Muitas, quando você me pergunta isso, são tantas. Primeiro, na família. Nunca eu vou esquecer do colo da tia Isaura, uma irmã do meu avô. Ela era bonachona, cor torta. Ela me botava em cima das coxas para poder meninar. Isso eu não me lembro, mas era contado, relatado, porque foi ela que foi ajudar minha mãe quando eu nasci. E daí uma ligação muito forte ao longo da vida que eu sempre estive com aquela mulher bondosa, espírito muito, com senso de humor fantástico, né? Sempre sorrindo, sempre dando gargalhada. Uma vida humilde. Não era uma mulher rica, mas generosa. E assim foram muitas outras, né? De ter essas avós. E quando você me pergunta, eu me lembro muito mais das mulheres idosas da família, porque eram as que abraçavam, que contavam as histórias, que de vez em quando diziam, o que está fazendo aí, menino? Isso não é história para criança. Aí eu tinha que ir para trás da porta para ouvir o resto da história, que deveria ser o mais interessante. Ou então, eu ia para a cozinha, onde eu encontrava aquelas mulheres do interior de Minas, onde minha avó morava, e ela rastreava. Ela entrevistava mulheres para poder mandar trabalhar na casa dos meus pais, em Copacabana. E a gente ia para a estação central do Brasil, naquela época, passageiro andava de trem, a gente andou para trás. Hoje é tudo ônibus, né? Gastando combustível. Antigamente a gente tinha uma rede ferroviária, né, que o Brasil deveria ter, e elas chegavam, muitas vezes analfabetas, muitas vezes estudavam à noite quando trabalhavam lá em casa, para poder se alfabetizar, minha mãe incentivando. Eram histórias maravilhosas.
E eu tive acesso à afro-brasilidade antes de que isso começasse a surgir em anos mais recentes da valorização das nossas raízes afro-brasileiras. Hoje eu tenho orgulho de ser amigo de Conceição Evaristo. Mas veja que contraste. Eu, garoto, menino de Copacabana, de classe média, indo passar férias em Belo Horizonte. Na mesma Belo Horizonte onde ela, da mesma idade, vivia numa favela. Tinha que cuidar dos irmãos mais novos. Ela é a segunda filha, mas a mulher mais velha de 9. Tinha que cuidar dos outros. Eu ia para o Mercado Central comprar goiabada cascão com queijo de Minas e ela estava do lado de fora catando xepa, catando fruta amassada, legume que já não estava tão bom para vender. Eu ia para o Parque Central, que era um paraíso, e tinha um cercado onde tinha um playground, um escorregador alto, que na minha visão de menino era um tobogã. E ela, do lado de fora da cerca, porque uma menina negra, andrajosa, vestida mal, não tinha, ou não se dava o direito de ir para o lugar dos meninos brancos. Eu ia para o Cine Brasil assistir os grandes filmes da chanchada brasileira, os filmes de moda de Hollywood, e ela do lado de fora esperando a sessão terminar para pedir algum dinheiro. Esses contrastes você não esquece quando você cresce e encontra. A gente ainda há de fazer o que era para ter sido feito antes da pandemia. Um documentário, eu e ela andando por locais icônicos de Belo Horizonte, eu relatando as minhas lembranças e ela as dela. Eu aprendi isso na cozinha da casa dos meus pais. Eu aprendi também a cozinhar a mineira. É a coisa que eu mais adoro, poder cozinhar. Essa herança entrou porque, embora cozinha não era lugar de menino, eu me infiltrava e eu via desde as minhas avós com receitas, não eram receitas, a cozinha intuitiva, italiana, portuguesa, libanesa, e eu ficava só de olho. E um dia, e também das empregadas cozinhando, não tem nada melhor no mundo do que o tempero mineiro. E eu ficava observando. E um dia eu me dei conta que eu podia fazer. Você aprende vendo também. E é nessa troca intergeracional que você precisa de role models, de modelos que possam te inspirar, que você possa carregar pela vida, mas nunca se esquecendo de onde que você aprendeu. Existe uma coisa fundamental que a gente, como sociedade, e não é só no Brasil não, mas aqui pior, que é o preconceito. O fundador do Centro Internacional da Longevidade, que foi o meu mentor, Bob Butler, um médico gerontólogo como eu, que fundou o Instituto Nacional de Envelhecimento em Washington, ele cunhou a palavra idadismo, remetendo a raça, racismo, sexo, sexismo, idade, idadismo. Isso foi em 69, veja que visionário. E a gente ainda está lutando para dar reconhecimento a este um grande tabu. Negacionismo. Não, sabe aquela história de você não bato numa mulher nem com uma flor? Eu sou incapaz de fazer um gesto brutal contra uma pessoa idosa e a gente está cercado de manifestações do preconceito. Um preconceito que, como os outros ismos, todos eles compartilham 4 is. Uma ideologia, a ideologia de que eu valho mais do que você, porque eu sou homem, você é mulher, eu sou hétero, você é gay, eu sou branco, você é negro, eu sou homem, você é mulher, eu sou jovem, você é idoso. É uma ideologia de que eu valho mais. Ninguém provou isso. Essa ideologia
se transforma num segundo I, que é a institucionalização. Em geral, esse grupo tem poder e vai colocar as pedrinhas no caminho, as cascas de banana para você escorregar. Eu não vou te promover porque você é mulher, vai ter filho, vai sair do trabalho, isso vai dar prejuízo. Eu não vou dar transporte público para gente velha porque vocês vão ficar gastando gasolina. Eu não vou te dar direito a fazer uma ultrassonografia na ressonância, se hospitalizar, que é perda de dinheiro, você já está velho. Aconteceu durante a epidemia. Eu não vou comprar vacina porque é uma perda de tempo. Esse pessoal, esses fracos, o mundo é para os ex-atletas. Deixa passar. Isso tudo é uma manifestação de idadismo. O terceiro I, falei da ideologia, da institucionalização, porque os grupos supremacistas, eles, em geral, têm mais poder. Aí passa no interpessoal. Eu não te ouço. Eu não quero saber a tua opinião. Velha para ficar no canto, quietinho, não reclamando. Mulher na cozinha. Lugar de negro é prestando serviço. Isso vai se introjetando no dia a dia, nas pequenas manifestações. E você acaba acreditando. É o último I. Você internaliza, você acaba acreditando que você realmente vale menos que os outros. É o objetivo da ideologia. Esse é o grande desafio, esse é o grande último tabu. E hoje, se você me perguntar como eu me defino, eu não sou médico, gerontólogo, eu sou um ativista por uma causa. Não é porque eu sou um velho, não. Eu não estou mais lutando. Primeiro porque eu tenho um poder de fala e tenho privilégios. Eu tenho um teto decente em cima da minha cabeça, eu tenho comida na prateleira, eu tenho uma renda confiável. Mas eu olho para você, mais jovem, e eu quero que você e os outros mais jovens envelheçam com mais direitos reconhecidos do que a minha geração. Essa é a minha missão, é um propósito de vida. Fazer com que num país que envelhece rapidamente, com imensas desigualdades, que vai dobrar a proporção de pessoas idosas nos próximos 25 anos, que a gente assegure que essas pessoas, que é o capital humano deste país, que vai ser um capital humano cada vez mais envelhecido, até para o próprio bem deste país, que eu quero que quem tem hoje 20, 30, 50, possa envelhecer como um ativo para a sociedade. E para isso tem que ter saúde, tem que ter conhecimento, aprendizado ao longo da vida e tem que lutar pelos direitos de participar. Não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de morrer com sofrimento. A idade não me preocupa, talvez porque até hoje eu estou fazendo, em geral, o que eu fazia aos 30, aos 40, eu sou privilegiado. Tem gente da minha idade que está piquimbado. Ontem mesmo eu estava num evento com curadoria de um grande amigo meu de juventude, Nelson Monta, e tinha muita gente da minha idade, da nossa idade, ele também é da minha idade. E eu estava vendo assim, poxa, cara, você é um privilegiado. Você está inteiraço. Claro que eu tenho rugas, claro que eu tenho pouco cabelo, claro que eu me defino como velho. E faço questão, porque faz parte da desconstrução. O maior elogio aqui no Brasil, você quer agradar alguém? Pergunta sem a idade. Quantos anos você tem? 37, 54, 78? Não parece. Pronto, ganhou um amigo. Não parece. Mesmo que você perceba a falsidade daquele não parece. E eu faço questão de dizer, eu quero parecer, não tem problema nenhum parecer ter os meus quase 81 anos. Mas o Alexandre tem preocupação de não comum. Pessoas íntimas que eu conheço bem, que estão há 3 anos descerebradas, depois de passarem 1 ano no CTI, com todo tipo de complicação. Se você tem recursos, de alguma forma você cobre as despesas. Se não tem recurso, a morte vem mais rápida. Você não vai ter acesso à sofisticação de tratamentos de ponta.
E aí vem a pergunta: envelhecer para quê? Se você não está tendo mais qualidade de vida e já sabe que não vai recuperá-la. São desafios. Desafios que eu estou ciente porque eu estudo isso há mais de 50 anos, mas que não me paralisam. O difícil é você ter um medo que te paralise e que você fique tão apavorado com o tal do envelhecimento que você chega ao ponto de não criar as reservas necessárias para você ser resiliente face às perdas humanas. Difícil. Quando você chega a uma idade que você, a cada semana, tem a notícia de um amigo mais que morreu. Continue fazendo o que você acredita. Não meça as consequências. Se você ficar paralisado com medo das consequências de não conseguir fazer uma carreira, de ter perdas financeiras, de não poder ter os seus sonhos realizados, não tem o seu propósito. Tá, Alexandre? Vai ser difícil, mas siga com um propósito, com uma missão, porque é a única forma de você chegar aos 80 desse Alexandre e dizer: valeu a pena. Envelhecer é bom, morrer cedo que não presta. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pelo seu tempo, pelas palavras e até pela aula, tá? Foi incrível. Obrigado mesmo.